Dica Português GCM Nova Lima. Fala pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui agora. Você aí do outro lado, sejam bem-vindos, viu? Canal do Vale Concurso, ao nosso encontro aqui hoje. Professora Angélica tá do lado de cá, você aí do outro lado, né? Com muita dedicação, não é assim? Com toda a dedicação do mundo, né? Não podemos deixar a peteca cair de jeito nenhum, tá? Mesmo aqui no canal, a prof já tá com o café dela, com a água dela, olha só, tudo te esperando aí para a gente poder fazer um evento bacana, com muito café, com muita água. Você está aqui me acompanhando hoje. O que nós vamos fazer? A prof hoje vai desenvolver questões, tá? Todas de acordo com a banca examinadora IBGP, para que você tenha aí, né, um excelente aproveitamento em situação de prova, beleza? Pois é, então, nós vamos começar aí, né? Acredito eu que nós vamos ter assunto importantíssimo aqui para a gente poder falar. Inclusive, já, né, em forma de questão, a prof já trouxe para você essa primeira questão aí para você, para a gente poder desenvolver, tá? Sabemos aí, né, que nós temos que ter dedicação, força, foco, disciplina, não é isso? Para que a gente obtenha a aprovação, não é isso? Para que a aprovação venha, não é? Pois é. Então, você adquiriu o nosso preparatório, tá lá estudando, vem aqui no canal do Vale Concurso, faz revisão, né? Se em forma de assunto, em forma de questões, igual nós estamos fazendo aqui hoje, nós precisamos fazer o quê? Praticar. Quanto mais prática de questões nós tivermos, seremos bem-sucedidos em situação de prova. Jamais esqueça isso, beleza? Pois é. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Então, vamos dialogar, né? Olha o que a gente tem. Vamos começar, então, para a gente não perder tempo, né? Porque nosso tempo é dinheiro, nossa aprovação também é muito importante para a gente. A gente vai corrigir questões, dialogar sobre o assunto, você vai fazendo suas anotações aí do outro lado, e nós vamos seguindo aí, beleza? Então, olha só, o que a gente tem aqui, ó? O documento destaca como as temperaturas extremas no Mar do Norte causaram uma mudança nas capturas de espécies comercialmente importantes de peixes e crustáceos. Olha só. Aí nós temos aqui o seguinte: a partir do estudo relacionado às vozes verbais, é correto afirmar que o período lido se encontra na. Será que o período lido se encontra na voz ativa? Será que se encontra na voz passiva analítica? Será que o período lido se encontra na voz passiva sintética? Ou será que o período lido se encontra na voz reflexiva? Lembrando, o assunto daqui, dessa questão que eu e você estamos observando agora, né, que vai nos ajudar muito aí em prova, é sobre vozes verbais. Lembre-se de que verbo é situação de prova para você. Vozes verbais também é situação de prova para a gente. Então, vamos prestar muita atenção, associar para que a gente não erre de jeito nenhum em condição de prova, beleza? Beleza, então olha só o que a gente tem e o que nós vamos marcar, né? Esse documento destaca como as temperaturas extremas no Mar do Norte causaram uma mudança nas capturas. Então, nós temos a forma verbal destaca, nós temos a forma verbal causaram, olha só. Temos a forma verbal somente, né? Beleza, destaca e causaram. E aí? O que é um verbo quando ele se encontra na voz ativa? É quando ele está juntamente com o sujeito praticando uma ação. O que é um verbo que se encontra na voz passiva sintética? É quando ele está seguido do se, né? Sim, concordando com o sujeito que vem depois, não é isso? Beleza. O que é um verbo na voz passiva analítica? É quando ele está em forma de locução verbal, fazendo o sujeito sofrer uma ação. Tá vendo? E quando ele está na voz reflexiva, o verbo, ele faz o quê? Ele está fazendo o sujeito que pratica uma ação também sofrer a ação que ele praticou. Tá vendo? Então, eu acredito que aí do outro lado, depois da minha explicação, você conseguiu gabaritar a questão, né? Que a alternativa correta para a questão é a letra A, voz ativa. Aí você vira para mim e fala assim, professor, por que, né, que a letra A é a alternativa correta? Porque eu disse agora há pouco, quando você tem um verbo em que ele, juntamente com o sujeito, pratica uma ação, a voz verbal que acontece é a voz ativa. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, você tem que o documento destaca,
tá vendo? E tem que o Mar do Norte, no Mar do Norte causaram uma mudança na captura das espécies, tá vendo como é que é? Pois é. Então você teve aí, o quê? Você teve verbos que estão na voz ativa. Então, lembre-se do que a professora Angélica acabou de dizer para você. Vozes verbais é situação de prova. Tá vendo? Pois é. Voz verbal é situação de prova pra gente. Tá vendo como é que é? Pois é. Assim como todo o conteúdo do verbo. Não é só o conteúdo do verbo, é verbo e vozes verbais. Tá vendo? Então você precisa ficar atento, atenta aí do outro lado a isso. Combinado? Porque a sua prova daqui a uns tempos acontece, né? GCM de Nova Lima, Codestina a nossa aprovação na GCM de Nova Lima. Então, você que tá aí do outro lado precisa entender. Não é assim? Precisa associar. Daqui a uns tempos a prova chega, nós estamos aqui bonitinho fazendo a nossa, né, a nossa parte, que é corrigindo questões, quanto mais melhor, não é assim? Pois é. Então, tente se aprimorar no conteúdo se você tiver dificuldade com relação a isso. Beleza? Ótimo. Mais uma questão na tela que a prof vai colocar para você. Olha aí. Mais uma questão. E agora o que que acontece? Assunto verbo, mas sem ser considerada as vozes verbais. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos entender os tempos verbais, que é outro ponto muito importante de qualquer prova de concurso público, que seja GCM, que seja Polícia Civil, que seja Polícia Militar, que seja o que for, tá? Conteúdo de prova para você. Tempos e modos verbais. Então, o que que acontece? Olha só, nós temos um título de um texto, olha. Temperaturas extremas, olha o que que nós temos aí. Causaram impactos sem precedentes nos oceanos. Olha só, nós temos isso aí. Temperaturas extremas causaram impactos sem precedentes nos oceanos. Beleza. Aí vem. A partir do título do texto, é correto afirmar que as ações que são abordadas encontram-se em qual tempo verbal? Então, você tem que ir lá no título, não é isso que você vai fazer aí agora? Buscar as ações que estão sendo abordadas para você entender em qual tempo e modo essas ações acontecem. Então, nós temos aí, ó, temperaturas extremas causaram impactos sem precedentes nos oceanos. Então, nós temos qual forma verbal? Causaram. Olha só, tá vendo? A forma verbal causaram com muito café determina qual tempo e modo aí nessa questão que você vai praticar agora para mim. Qual tempo e modo? Qual? Vamos associar direitinho? Futuro do pretérito do indicativo? Será? Futuro do presente do indicativo? Será que é pretérito perfeito do indicativo? Ou será que é presente do indicativo? Vamos lembrar uma coisa aqui rapidamente que eu espero que você venha gabaritar essa questão. Bom, o que é o futuro do pretérito do modo indicativo? Primeira coisa, futuro do pretérito é aquele futuro que você não tem certeza dele, tá? Beleza. O futuro do presente já é um futuro certo para você. Tá vendo? Para mim também, tá? A gente sabe das ações que acontecerão lá na frente. O futuro do pretérito a gente não sabe. Ok. O pretérito perfeito do indicativo é aquele pretérito, ou seja, aquele passado em que as ações aconteceram ok. Elas estão ok lá no passado. A ação foi totalmente concluída no passado. E o presente do indicativo é o tempo da atualidade. Olha só. Então, já te ajudei um pouco, não já? Ajudei a gabaritar a questão aí? Pois é, deixa eu te falar uma outra coisa antes de trazer o gabarito para você. Se você tiver dificuldade, se você tiver, né, ou quando nós temos dificuldade nesse assunto de tempos e modos verbais, o que é muito válido a gente fazer? Pega a forma verbal que está ali, tá? No texto. Pega a forma verbal que está aqui no texto. O que você vai fazer com ela? Voltar essa forma verbal para a primeira pessoa. Quando você volta a forma verbal para a primeira pessoa, do singular eu, e tenta conjugar ali, fica muito mais fácil de você lembrar o tempo do verbo, tá? Muito mais fácil de você lembrar o tempo verbal. Inclusive, eu vou até te dar uma dica. Você que está aí juntamente comigo se preparando com toda a disciplina para GCM de Nova Lima, o que você vai fazer?
você vai fazer uma tabelinha das primeiras pessoas de cada tempo. Coloca lá, eu. Presente do indicativo, pretérito perfeito indicativo, pretérito imperfeito indicativo, pretérito mais perfeito indicativo. Futuro do presente, futuro do pretérito. Tá vendo? Do modo indicativo. Porque esse modo indicativo é o que mais traz problemas para você em situação de prova, tá? Aí você coloca lá como é que o verbo termina em cada eu, dentro de cada tempo, e você memoriza essa terminação. Porque quando você pega essa questão aqui, de cara você sabe, olha aí, ó, que o gabarito é a letra C de casa. Você sabe de cara que o gabarito é o quê? Pretérito perfeito do indicativo. Aí você vira para mim e fala assim, professora, eu não sei de cara não. Mas por quê? Porque você não pegou a tabelinha e não memorizou ali como termina o eu, a primeira pessoa do singular no pretérito perfeito. Porque quando você pega aí, ó, temperaturas extremas causaram. Se elas causaram, eu causei, tu causaste, ele causou, elas causaram. Então, se você pega o elas causaram e volta no eu causei. Ah, quando o verbo termina em ei, lá na primeira pessoa do singular, eu, ou ele termina em i, ele é pretérito perfeito indicativo, porque você decorou, você memorizou a tabelinha do eu dentro de cada tempo do modo indicativo. Lembrando que é do modo indicativo, tá? Tabelinha, viu? Pois é. Aí o que você faz? Você consegue identificar. Com menos de 30 segundos, você consegue resolver uma questão dessa. Tá vendo como é que é? Não é difícil. O que você tem que saber é entender como você estuda, essas particularidades, esse ponto difícil que é o tempo em modo verbal e que acontece em toda prova, tá? Para você poder ficar bacana na hora de desenvolver uma questão como essa. Beleza? Pois é. Então não vão perder tempo. A gente já sabe que tempo para a gente é muito importante, né? Que daqui a pouco tempo a nossa prova vai acontecer e que verbo e vozes verbais é assunto de toda a prova de concurso público, tá vendo? E que eu e você precisamos estar cientes disso e executar com fineza, né? Com clareza a questão da prova. Beleza? Então vamos lá, mais uma aí do verbo, ó. O assunto de hoje é verbo, né? Vamos lá, mais uma do estudo do verbo. Olha aí, mais uma tratando o estudo do verbo para você. Olha o que a gente tem aí, ó. Quando não conseguimos, sabemos que voltarão para o crime. Olha aí. E você tem a forma verbal voltarão. E aí diz o seguinte, que a forma verbal em destaque encontra-se conjugada em qual tempo? Será que é no futuro do presente do indicativo? Será que é no futuro do pretérito do indicativo? Será que é no presente do subjuntivo? Ou será no presente, não, no pretérito do subjuntivo ou no pretérito do indicativo? Olha o que a Banca BGP fez com a gente agora. É você aí que se prepara para esse concurso da Guarda Civil Municipal de Nova Lima. Olha o que a banca fez. A banca trouxe dois tempos, né? Na verdade, ela trouxe futuro do presente, futuro do pretérito e pretérito. Três tempos, mas ela trouxe dois modos diferentes. O que é o modo indicativo, você sabe? O que é o modo subjuntivo, você sabe? Não? Pois é. Então, antes de você sofrer pelos tempos, você precisa entender os modos. O que é o modo indicativo? Qualquer tempo do modo indicativo, qualquer tempo. Independente deles, o modo indicativo é o modo que indica convicção no ato da conjugação do verbo. Entendeu? Olha só, eu estudo, eu estudei, eu estudava, eu estudara, eu estudarei, eu estudaria. Olha a minha convicção. Quando eu tenho convicção no ato da conjugação verbal, estou diante de quê? De um tempo dentro do modo indicativo. Do modo indicativo. Agora, tá? Agora, se eu estou ali, né, bonitinha, amém por isso, tá? Se eu estou bonitinha ali, diante de um modo, tá? Diante de um modo, que ele faz o que comigo? Que ele me denota dúvida, possibilidade. Eu estou diante de uma ação que está acontecendo no modo subjuntivo. Porque o modo subjuntivo é o modo da dúvida, da possibilidade, o modo da incerteza,
Tá vendo como é que é? Pois é. Então eu consigo entender os modos dessa forma. Já o modo imperativo é o modo da ordem, desejo, pedido. Tá vendo como é que funciona? Delícia da gente entender, né? Pois é. Então, olha só. Voltarão, né? Eu estou aí diante de qual modo você acha? Eles voltarão. Será que eu tive convicção na minha fala? Tive, não tive? Então, eu estou diante de um modo indicativo. Olha só, já sei do modo indicativo. Eles voltarão. Eu não tive dúvida na hora que eu estava conjugando ali. Eu não tive uma expressão de dúvida, eu tive uma expressão de certeza. Olha, eles voltarão. Modo indicativo. Tá vendo? Ok. Agora vamos lá. Vamos lá. Tá? Futuro do presente do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. Ou aí, pretérito apenas do indicativo. Qual que seria a resposta correta? É porque a letra C eu já sei que não é, porque eu conheço os modos verbais. E eu sei que o indicativo é convicção, né? Ato convicto, independente do tempo. E o subjuntivo é um ato possível, independente do tempo. E aí? Né? O que que eu entendo aí agora? A, B ou D como resposta correta? Vamos associar? Olha o que a gente tem aí. Letra A, futuro do presente. Por que futuro do presente agora, professora? Beleza, questão do modo indicativo e modo subjuntivo eu já entendi. Mas por que futuro do presente? Porque o futuro do presente é o futuro certo. Olha, sabemos que voltarão. Eles voltarão. Tá vendo? Eu tenho uma certeza no futuro. Se eu tivesse uma ideia assim, né? Ah, eles voltariam. Aí eu teria um futuro do pretérito. Tá vendo? Mas eu tenho uma certeza que um futuro certo. Não é um futuro incerto, é um futuro certo dentro do modo indicativo. Então eu tive o futuro do presente. Tá vendo como é que a gente tem que entender? Porque verbo é um assunto muito peculiar em concursos de guardas municipais, principalmente. Eu falo isso com você que está aqui comigo, por quê? Que está comigo aqui, por quê? Porque verbo é um assunto de toda a prova de guarda civil municipal. A gente fala isso porque a gente tornou, a equipe do Vale Concurso, né, o Vale Concurso tornou especialista em concursos de guardas municipais. Então a gente traz com propriedade para você a informação. Tá vendo? A gente traz com propriedade a informação. Entende? Pois é. Então a gente fala que é fato, né? Por que que é? Por causa disso aqui, ó. Você está entendendo aí? Uma questão de verbo vai acontecer no seu concurso da Guarda Municipal de Nova Lima. Uma questão do verbo vai acontecer. Que seja tempos e modos verbais ou que seja vozes verbais. Uma questão de verbo vai acontecer para você. Entendeu? Pois é, que bom que você entendeu, né? Amém por isso. Beleza, vamos lá então agora, olha. Aproximadamente 80% das mulheres relatam a experiência. Olha o que que você tem aí agora. Tá, beleza. Enunciado tá aí, né? Aí vem o seguinte: assinale a oração retirada do texto. Assinale, não, analise, perdoe-me, tá? Analise a oração retirada do texto e assinale a alternativa em que a conversão para a voz passiva foi efetuada de maneira correta, mantendo-se o sentido original. E aí? Conversão para voz passiva, tá? Tem voz ativa no enunciado e a conversão para a voz passiva acontece de maneira correta onde? Será que é na letra A, B, C ou D? Olha aí, letra A. A oração já se encontra na voz passiva, olha só, tá? Aí você tem que a alternativa em que a conversão para a voz passiva foi efetuada de maneira correta. Beleza, então na letra A fala assim: a oração já se encontra na voz passiva. Você está pedindo para analisar onde a conversão para a voz passiva foi feita de forma correta, a letra A você já deleta, né? Concurseiro raiz aí já sabe que vai deletar a letra A. Beleza. Agora olha aí a letra B, C e D. Não é possível a conversão para a voz passiva com verbos transitivos diretos, como é o caso do verbo relatam. Letra C. A experiência é relatada por aproximadamente 80% das mulheres. Letra D. A experiência foi relatada por aproximadamente 80% das mulheres. E aí? Assinale a alternativa em que a conversão para a voz passiva foi efetuada de maneira correta. Na letra B tem uma justificativa de voz passiva.
deleta ela. Letra A e letra B, você deleta. Tá vendo? Porque tá pedindo onde a conversão para voz passiva. Então, ou é na letra C ou é na letra D. Olha aí, concurseiro sabendo fazer leitura da questão para ganhar tempo aí e conseguir partir para outra questão de forma mais rápida. Olha só. Vamos ver o que que a gente tem aqui? Olha aí. Letra C, resposta correta. Tá no gabarito aí para você a letra C como resposta correta. Por que que foi a letra C? Porque nós lá em cima tem, ó, aproximadamente 80% das mulheres relatam a experiência. Como é que você faz essa conversão de uma voz para outra? Você pega do final agora e vem fazendo as adaptações, lendo do final para o início, ó. A experiência é relatada, porque relatam lá no enunciado, está no tempo presente. Então, não pode ser a letra D, ela foi relatada, que está no passado. Olha só, quando você transpõe de uma voz para outra, o que que você faz? Você tá vendo ali o contexto, né? Bonitinho do início para o final. Quando você transpõe, você pega do final e traz para o início, fazendo as adaptações. Mas não pode haver mudança na correlação verbal. Não pode haver mudança na correlação verbal. Então, como você tem aí, né? Aproximadamente 80% das mulheres relatam a experiência, você tem que a experiência é relatada, porque você está lendo de trás para frente agora, olha, é relatada por aproximadamente 80% das mulheres. Tá vendo? Cuidado, tá? Isso é questão da banca BGP. A banca BGP traz verbo, como eu já disse, traz essa questão de vozes verbais. E se você fizer da forma como nós estamos atribuindo aqui agora, eu tenho certeza, tá? Que a possibilidade de acerto é muito maior do que a possibilidade de erro. Por quê? Ah, Angélica, é só na voz ativa que eu consigo passar para a voz passiva fazendo esse berimbolo todo que você falou aí? Não. Da voz passiva também. Quando você tem que transpor, voltar para a voz ativa, você pega do final, vem lendo para o início, fazendo as adaptações necessárias também. E o contexto também dá sentido. Não é só pegar de trás para frente, do final para o início e fazer trazer a leitura fazendo adaptações, não. É prestar atenção também na correlação do tempo verbal. Tá vendo como é que é? Pois é, que não é tranquilo, né? Mas a gente tem que prestar atenção, porque se você não prestasse atenção no tempo, olha só, você ia errar da letra C, podendo marcar a letra D, olha só, e estaria errada, tá vendo? Porque o que mudou da C para D aí foi só a correlação do tempo verbal, presente com presente ou presente com pretérito, né? Que foi o que aconteceu na letra D de dado. Tá vendo como é que é? Não podemos errar de jeito nenhum, não é mesmo? Um cafezinho aí, um brinde à nossa aprovação que vai ser garantida em situação de prova. Olha só que delícia. Mais uma aí pra gente de verbo, né? O assunto hoje é verbo. Sabendo que verbo é de extrema importância, tem que ser o nosso assunto, ó. Não tem jeito não. Tá vendo? Olha aí que delícia, ó, vamos lá. Cavidade de giga. Até travei. Cavidade gigante aqui no, né? No canal, a gente, no canal do Vai Concurso, trava, a pessoa trava, volta, corrige assim, a gente continua, tá? Beleza. Cavidade gigante é descoberta por astrônomos na Via Láctea. Nosso Deus, cavidade gigante é descoberta por astrônomos na Via Láctea. Tá, temos esse enunciado, né? Beleza. Em relação aos conceitos de vozes verbais, agora de novo, é correto afirmar que o título lido encontra-se na voz passiva analítica, na voz passiva sintética, na voz reflexiva ou na voz ativa. O que será que nós temos aí, hein, agora? O que será que nós temos aí agora? O que a gente entende aí agora, será? Será que nós temos passiva analítica? Passiva, porque eu já falei com você que está aqui comigo quais são as vozes verbais, eu já falei? Mas quais são todas as vozes? Pois é, o que a gente entende aí agora? Passiva analítica, passiva sintética, reflexiva ou voz ativa? Cavidade gigante é descoberta por astrônomos na Via Láctea. E aí, o que nós temos? Vamos ao gabarito para a gente poder discutir? Porque eu já disse para você cada uma das vozes. Olha aí, passiva analítica. Professor Jack, mas por que passiva analítica? Eu não consegui entender. Eu expliquei para você agora há pouco numa questão que a passiva analítica
É aquela voz verbal que contém uma locução verbal. Tem que ter, tá? A ação é expressa por uma locução verbal, onde ela faz o sujeito sofrer uma ação. Isso é a passiva analítica. Então, o sujeito que está ali, ele é paciente porque ele está sofrendo uma ação imposta por uma locução verbal. Então, olha aí, a cavidade gigante, ela não descobriu astrônomos, ela foi descoberta por astrônomos da Via Láctea, tá vendo? Os astrônomos é que descobriram a cavidade gigante. Então, ela foi descoberta, tá vendo? Então, nós temos cavidade gigante, sujeito paciente, é descoberta locução verbal aí por alguém ou, né, por alguma coisa que é o agente da passiva. Tá vendo como é que é? Então, voz passiva analítica. Entenda isso de uma vez por todas. Quando você tem voz passiva analítica, você tem o quê? Você tem que ter uma locução verbal e um sujeito paciente. Porque essa locução denota que o sujeito está sofrendo uma ação verbal. Beleza, né? Amém. Combinamos aí, né? Amém, então. Vamos lá. Mais uma questão pra gente, olha só. O que a gente vai ter aí agora, ó. Mais uma aí pra gente poder dialogar, conversar, sabendo que nós estamos diante de questões de verbos ou vozes verbais, que é conteúdo bomba de prova pra gente. Olha só. Leia o trecho a seguir. O documento destaca como as temperaturas extremas do mar. Ó, de novo. Documento destaca. Nananana, de novo aqui, né? Vou pular aqui, tá? Mais uma. Olha só. Assinale a alternativa agora em que todas as formas verbais apresentadas se encontram no infinitivo. Mudei a questão anterior porque ela se repetiu, você viu, né? Pois é. Todas as formas verbais apresentadas se encontram no infinitivo. O que é o infinitivo? Você sabe? Aí do outro lado, professora Angélica Misericórdia, não sei o que é o infinitivo. Pois é. Quando você está diante do modo, né, vamos dizer assim, da forma nominal do infinitivo, porque quando fala assim que se encontram no infinitivo, é porque estão na forma nominal chamada de infinitivo. Lembrando, existem três formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Nós temos três formas: infinitivo, gerúndio e particípio. O verbo, ele deixa de ser machão, bombadão ali, para virar uma forma nominal do infinitivo, do gerúndio ou do particípio, tá vendo? Ele deixa de estar conjugado ali com seriedade e passa a atuar como forma nominal. Quando ele está no infinitivo, ele está terminado em a, er, ir, ou seja, ele está na forma básica dele. Quando ele está no gerúndio, ele está terminado em NDO, tá vendo? E quando ele está no particípio, ele está terminado em ado ou ido. Tá vendo como é que é? Mamão com açúcar essa questão. Diante da minha explicação, mamão com açúcar, olha o que ficou aí pra gente. Qual alternativa ficou? É também de bola. Porque nós estamos diante de formas do infinitivo. São verbos na forma básica, terminando em ar, er, ir. Olha só que delícia. Tá vendo? Então, quando nós temos verbos na forma básica, terminando em ar, er, ir, estou ali com o verbo no infinitivo. Tá vendo como é que é? Mamão com açúcar, né? Delícia da gente poder entender. Se tivesse no gerúndio, estaria terminando em NDO. Se tivesse no particípio, estaria terminando em ado ou ido. Beleza? Ótimo, né? Muito boa a questão para a gente poder associar, não é isso? Aí, acabamos. Acabamos aí a nossa questão, o nosso bloco de questões, né? De língua portuguesa, tratando desse assunto de verbo, que é um assunto tão bacana, tão importante, não é assim? Tão, vamos dizer assim, tão crucioso, né, para nossa prova. Como eu disse, verbo é assunto de todas as provas, tá? De concursos públicos. E nós estamos aqui. Voltaremos em breve com outro assunto para que você esteja assim, afiada aí do outro lado, nos assuntos para poder conseguir gabaritar as questões da prova, beleza?
Então é isso, ó. Você, né, que está aí do outro lado, que ainda não adquiriu o nosso preparatório, fique à vontade, tá? Estude com a nossa equipe, temos tudo bonitinho na nossa plataforma para você, viu? Para você poder estudar com qualidade, ter um bom desempenho aí nos seus estudos. E é isso, tá? Um grande abraço, ó, da professora Angélica para você, viu? E até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui.